Depois, nomes próprios no plural. Quando houver nomes próprios no plural, qual é a concordância? Olha só, com artigo, verbo no plural. Sem artigo, verbo no singular. Então, nomes próprios no plural. Com artigo, verbo no plural. Sem artigo, verbo no singular. Então, eu tenho de analisar se há ou não o artigo antes do nome próprio que estiver no plural. Por exemplo, o nome próprio no plural, que é frequente em termos de prova, é Estados Unidos. Estados Unidos é o nome próprio que está no plural. Eu posso usar com artigo os Estados Unidos, ou eu posso usar sem artigo Estados Unidos. Porém, haverá uma mudança na regra se eu usar ou não o artigo, que está aqui, com artigo, verbo no plural, os Estados Unidos. Aí o que vier depois, eu tenho de colocar o verbo no plural. Sem artigo, Estados Unidos, verbo no singular. Professor, como assim? Não entendi. Ó, Estados Unidos, espaço, sofrendo uma grande crise. Estados Unidos está, Estados Unidos estão sofrendo uma grande crise. E a de baixo, os Estados Unidos está, os Estados Unidos estão sofrendo uma grande crise. Como que fica a letra A? Estados Unidos está ou estão? Isso está, por quê? Porque não apareceu o artigo antes de Estados Unidos. Então, Estados Unidos, observa só, está sofrendo uma grande crise. Agora, quando aparecer artigo, o verbo tem de ir para o plural. Olha aqui, os, está aqui o artigo, os Estados Unidos, os Estados Unidos estão, tá ali, ó, artigo, verbo no plural. Então tá aí, sem artigo, verbo no singular, com artigo, verbo no plural. Ok? Depois, olha só, expressões partitivas. Quando vier na prova uma expressão partitiva, por exemplo, a maioria de, uma porção de, boa parte de, observação. Parte deu origem ao nome partitivas. Então, aquela expressão é variável. Pode ser uma parte de, boa parte de, grande parte de, pequena parte de. Então, quando houver expressões partitivas, a regra gramatical é a seguinte: concordância opcional. Então, quando vier uma expressão partitiva, a regra é concordância opcional com as expressões partitivas. Como assim, professor? Observa, a maioria dos alunos veio, vamos colocar uma tela cheia aqui, a letra está um pouquinho menor, a maioria dos alunos vieram. Então, por que é opcional a concordância com as expressões partitivas? Poderá concordar com maioria, e a maioria veio. Poderá concordar com alunos, e os alunos vieram. Então, está aqui. Claro, pela regra tradicional, não concordaria com alunos, porque existe uma preposição antes, dos, está aqui, ó, mas é um caso especial. Então, com expressões partitivas, a concordância será opcional. Concordando com maioria, que é o tradicional, veio, ou a exceção, concordando com o termo preposicionado, alunos, então, pode ser também vieram. Ok? Então, com expressões partitivas, a concordância é opcional. Agora, sempre há uma pegadinha. Por exemplo, a maioria do povo querem a medida. A maioria do povo querem a medida. Não há possibilidades para que seja opcional. Ou vai concordar com maioria, e a maioria, observa aqui, ó, a maioria quer, ou vai concordar com o povo e o povo quer. Então,
É opcional quando houver possibilidades, como a de cima, concordando com maioria, maioria veio, concordando com alunos, alunos vieram. Na de baixo aqui, não há possibilidades para que seja opcional. Ou concorda com maioria, maioria quer, ou concorda com o povo, e o povo quer. Então, não há possibilidades para que seja opcional, opcional. Muito bem.